Você já reparou que às vezes quanto mais você se esforça, menos as coisas fluem? É como se a vida estivesse te testando, zombando da sua pressa, e tudo o que você quer parece escapar entre os seus dedos, como areia seca em uma mão fechada demais. Mas e se você soubesse que existe uma lei oculta, pouco falada, quase secreta, que rege exatamente esse fenômeno? Uma força invisível, reconhecida por místicos, alquimistas, mestres orientais e sábios ocultistas há milênios, e que hoje você está prestes a compreender. O nome dela? A Lei Inversa. Ela nos ensina algo tão contra-intuitivo, tão oposto ao que fomos condicionados a acreditar, que muitos a ignoram, e por isso vivem presos num ciclo de frustração e bloqueio. Reflita por um instante. Por que será que quando você solta, as coisas vêm? Por que quando desiste de correr atrás, o que você buscava te encontra? Seria apenas coincidência? Ou será que existe uma inteligência cósmica, um fluxo universal que age em perfeita harmonia com o seu estado interior e que se desequilibra toda vez que você entra em desespero, ansiedade ou resistência? Imagine agora um rio calmo. Se você mergulha nele e tenta nadar contra a corrente, você se cansa, se desgasta e afunda. Mas se simplesmente se entregar, ele te leva, suave, silencioso, poderoso. É assim que a vida espiritual se move, não pela força, mas pela entrega, não pela luta, mas pela confiança. Essa é a chave, e também o maior desafio da alma em processo de despertar. Mas o que realmente acontece quando você solta? O que está por trás da sincronicidade que surge quando você para de correr atrás? Será que o parar de tentar é o mesmo que desistir? Ou seria, na verdade, o verdadeiro caminho para co-criar com o universo? A partir de agora, vamos procurar entender o que a sabedoria esotérica e universalista nos revela sobre o porquê soltar é um ato de poder e não de fraqueza, e como essa lei misteriosa pode transformar completamente a forma como você atrai, manifesta e vive a sua realidade. Você está pronto para parar de lutar e começar a permitir? Desde o início da nossa existência, fomos ensinados que tudo o que vale a pena exige esforço. Lutamos, corremos atrás, buscamos metas com unhas e dentes, e quando falhamos nos sentimos incapazes, impotentes, fora do caminho. Mas será que essa é realmente a maneira natural do universo funcionar? Ou será que estamos presos a um paradigma de escassez e controle, um paradigma que contradiz o fluxo espiritual e universal da criação? Nos ensinamentos ocultistas, existe uma máxima profunda. A energia segue a atenção, mas se dissipa na tensão. Quando você se fixa demais em algo, você cria uma contração energética, um nó invisível entre o seu desejo e sua vibração. E o nó, por mais que queira chegar ao seu destino, não consegue se mover. Ao contrário, ele se aperta cada vez mais. O que você emite quando tenta demais não é fé. É medo disfarçado. Medo de não conseguir. Medo de não ser digno. Medo de perder. E o universo não responde à sua intenção consciente, mas à vibração inconsciente que está por trás dela. Você já se perguntou por que monges, místicos e sábios pareciam alcançar milagres sem esforço? Isso não era sorte. Era alinhamento. Eles não desejavam com desespero. Eles visualizavam com fé, sentiam com certeza e se entregavam com confiança. A mente ocidental, condicionada pela lógica e pelo fazer compulsivo, não compreende isso facilmente. Mas a mente esotérica entende que o excesso de vontade gera ruptura com o fluxo. É como tentar fazer uma flor desabrochar gritando com ela. Na Cabala, existe o conceito do Tzimtzum, o recuo de Deus para permitir que a criação aconteça. Em outras palavras, até o próprio Criador se retira para que o universo floresça. Isso nos ensina que o espaço do não fazer é tão sagrado quanto o fazer. Quando você para de tentar, o universo encontra o espaço para agir por você. Mas enquanto você está gritando internamente, não consegue ouvir o sussurro da intuição.
nem perceber as sincronicidades que estão tentando te guiar. A grande ironia é que, ao tentar demais, você se desconecta da fonte. A ânsia gera bloqueio, o apego trava o fluxo e o medo esconde a fé. O primeiro passo para compreender a lei inversa é reconhecer que você não precisa lutar contra a corrente. Você precisa aprender a escutá-la. E a pergunta que fica é: como soltar sem desistir? Como entregar sem cair na passividade? E essa é a chave que será destrancada agora. Existe um ponto sutil, mas profundamente transformador, entre desistir e entregar. Desistir é o ato do ego ferido, da mente cansada que não vê mais sentido. Já entregar é um ato espiritual, um salto de fé. É o reconhecimento de que existe algo maior operando, algo que você ainda não compreende, mas pode confiar. A entrega consciente é uma das práticas mais poderosas do esoterismo aplicada à vida prática. Ela é a dança entre intenção e desapego. O Tao Te Ching, escrito por Lao Tse há mais de 2.500 anos, já dizia que a maneira de fazer é ser. Isso significa que quanto mais você se torna aquilo que deseja, mais naturalmente isso vem até você. Não há esforço em ser o que se é, há fluidez. A lei inversa atua exatamente neste campo. Quando você solta o apego ao resultado, você se torna vibração pura, energia disponível, canal limpo para que a manifestação aconteça. E então, o que parecia distante se aproxima com leveza. A programação neurolinguística também confirma esse princípio. Quando você diz ao seu cérebro, "Eu preciso disso agora", ele entra em modo de urgência, ativa mecanismos de sobrevivência e o corpo responde com tensão. Mas quando você muda a linguagem interna para "Eu permito que isso venha até mim no tempo certo", a mente relaxa, o corpo se abre e a intuição se ativa. Você passa a perceber caminhos que antes estavam invisíveis por conta da ansiedade. Imagine que sua vida é um jardim. Quando você planta uma semente, não a desenterra todos os dias para ver se ela está crescendo. Você confia na inteligência da terra. Rega, cuida, mas não força. O mesmo deve ser feito com seus desejos e metas. Ao soltar o controle, você permite que o universo atue com sua própria ordem. Uma ordem que, muitas vezes, é mais sábia e generosa do que a nossa limitada visão humana. Agora uma nova pergunta surge. Se eu solto, como saber que não estou apenas deixando a vida me levar? Onde fica o meu papel nisso tudo? Essa dúvida é legítima. E a resposta está na próxima camada da lei inversa, aquela que revela o seu verdadeiro poder co-criador. Porque parar de tentar não é abandonar sua missão. É voltar a ocupar seu lugar de origem. O centro do ser, onde tudo começa a se manifestar com naturalidade. No hermetismo, o primeiro princípio é o do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. Isso nos mostra que toda a criação começa no invisível, no plano da ideia, da intenção pura. Mas para que algo se manifeste, é preciso que exista espaço. O vazio não é ausência, é potência. O ocultismo entende que o vazio interior, o silêncio da mente e do coração, é o campo fértil onde a magia acontece. Quando você para de tentar, você abre esse espaço. Você retorna ao ponto zero. E o ponto zero é o portal do tudo. A lei inversa é, na essência, o chamado para que você saia do esforço e entre na ressonância. Porque tudo aquilo que você força, você repele. Mas tudo aquilo com que você ressoa, você atrai. Isso não é misticismo abstrato. É física vibracional, aplicada na prática do viver. Quando você vibra com leveza, com presença e confiança, o universo te reconhece como semelhante e devolve essa energia em forma de oportunidades, pessoas, sincronicidades e respostas. Agora pense. Quantas vezes você tentou e só conseguiu quando desistiu? Quantas vezes algo aconteceu justamente quando você disse: "Chega, não vou mais me desgastar com isso"? Isso não foi acaso. Foi a lei inversa agindo. O que mudou foi sua vibração. Você parou de emitir tensão
e começou a emitir aceitação. E o universo respondeu. O jogo nunca foi sobre tentar mais, mas sobre ser mais. No xamanismo, os mestres falam do caminho do meio. Nem a passividade da vítima, nem o controle do guerreiro ferido, mas a sabedoria do observador, do espírito que enxerga além da forma. Ao soltar, você não deixa de agir. Você apenas deixa de interferir no tempo e na forma com que a vida se desdobra. Você age em harmonia, não por desespero, e isso muda tudo. E então, voltamos à pergunta essencial. Por que tudo dá certo quando você para de tentar? Porque nesse instante, você para de bloquear o fluxo, para de resistir. E quando a resistência some, a energia universal, a mesma que faz as estrelas girarem e os ciclos da natureza se moverem, começa a agir a seu favor. Você se alinha, você se funde ao todo. E nesse estado, o que você precisa já está a caminho, ou já está dentro de você. Agora que você caminhou pelas camadas ocultas da consciência, talvez consiga perceber algo que antes estava invisível. O verdadeiro poder não está no esforço cego, mas na sabedoria de saber quando soltar. A vida, no fundo, nunca quis que você sofresse para conquistar. O sofrimento nasce da resistência. E quando você solta essa corda, o que parecia pesado se dissolve. O que parecia inalcançável se aproxima. Você não perdeu o controle. Você apenas entregou o leme à parte mais sábia de si, sua essência espiritual, alinhada ao todo. Tudo o que você busca já está dentro ou ao seu redor. Mas para enxergar isso, é preciso silenciar a mente que grita e confiar na alma que sussurra. O esoterismo nos ensina que o universo responde à vibração, não à ansiedade. Ele responde à clareza, não ao desespero. E a clareza vem quando o coração está em paz, não quando está em guerra com o tempo, com o medo, com a ideia de que precisa acontecer agora ou nunca. Perceba como sua energia muda quando você simplesmente respira fundo e pensa: se for meu, virá, e eu estarei pronto. Essa simples afirmação não é resignação, é maestria. É o grau mais elevado da confiança espiritual, aquele estado que os antigos chamavam de entrega iluminada. E é a partir daí que tudo começa a fluir. Porque quando você solta, você deixa de impedir. Você sai da frente do milagre que estava tentando nascer, mas não encontrava espaço. A lei inversa é um convite à reconexão com o fluxo natural do universo. Ela não nega a ação, mas convida à ação consciente, à escolha com presença, ao fazer com alma, e não com pressa. Ela não exige que você desista dos seus sonhos, mas que os plante com amor e depois confie na colheita, porque o que cresce com pressa morre frágil, mas o que cresce no tempo certo se enraiza profundo e floresce em plenitude. Se você sentiu essa verdade dentro de si, compartilhe isso com alguém que também precisa soltar. Deixe nos comentários: eu confio no tempo divino. Assim, além de firmar esse compromisso com sua alma, você inspira outros a fazerem o mesmo. Curta esse vídeo se ele te tocou de alguma forma e se inscreva no canal para continuar essa jornada de consciência, espiritualidade e sabedoria interior. Lembre-se, você não precisa correr atrás da vida, porque quando você se alinha, é a vida que começa a correr atrás de você. Então confie, solte e permita. Clique agora em um dos vídeos sugeridos ao final da tela e aprenda mais sobre os mistérios da alma, energia cósmica e as leis do universo.